Discutir esse assunto conversando com o advogado, professor e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, o José Vicente, e o Ronaldo Laranjeira, que é professor titular de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade de São Paulo. Bem-vindos aos dois. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, reitor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Tainá. Um grande prazer. Professor, começo contigo sobre as operações policiais. A dúvida é se são de fato eficazes e podem reduzir o tráfico de drogas na Cracolândia. De forma nenhuma. Ah, desculpa. Fiquem à vontade. Mas de forma nenhuma. O que nós vimos ao longo desses 30 anos foram ações repetitivas dessa natureza que só permitiram fazer o que se fez, ou seja, manter intacto a Cracolândia, o tráfico de drogas, e essa situação é terrível do ponto de vista das necessidades de saúde pública e mesmo com uma repercussão dentro de um raciocínio de saúde e humanitário. Não é? De modo que polícia não vai resolver, não é? A força e a compulsão não vai resolver um problema seríssimo, multifatorial e que vai necessitar obrigatoriamente de uma convergência de todos, né, os setores, todas as instâncias dos poderes públicos para definitivamente produzir uma solução definitiva. Eu falei professor, né? E aí ficou essa confusão. Professor, vamos lá também. Gente, eu quero, a opinião também do Ronaldo em relação a esse questionamento, né? A gente está vendo, pode ser que seja uma medida agora adotada com maior frequência pelo governo de São Paulo, que está atento a esse assunto. E a dúvida que fica é se esse tipo de medida, as operações policiais na Cracolândia, tendem a reduzir o tráfico na região. Eu espero que seja uma mudança de estratégia, né? Porque eu acho que o setor saúde, eu acho que nisso a gente concorda, né? Por exemplo, um novo hub que nós instituímos lá na região da Cracolândia, internou no último mês, 2 meses, mais de 1.000 pessoas. Mudou a Cracolândia? Não. Você tira um contingente de usuários, leva para condições melhores de saúde e você acaba ainda tendo um contingente muito grande. Então, a saúde só não vai resolver a Cracolândia. Mas, ao mesmo tempo, se você não interferir com o crime organizado, que tem um orçamento mais ou menos de 10 milhões todos os meses, é um crime organizado bem lucrativo. Se você não fizer alguma mudança no crime organizado na região, né, e eu tenho pesquisas mostrando exatamente isso, vai ser difícil a mudança dessa cultura da Cracolândia, né? Eu espero, né, que tanto a Prefeitura de São Paulo quanto o governo do Estado esteja fazendo essa mudança de estratégia de retirar as pessoas com grandes envolvimentos criminais. Houve a promessa de colocar em 5.000 câmeras de reconhecimento facial na região do centro de São Paulo, que poderia ser realmente uma mudança impactante de você retirar as pessoas condenadas já na justiça para que realmente criar algum impacto no crime organizado. Então, eu acredito que se você não envolver, não ter medidas de tirar o crime organizado, nós vamos ficar mais 20 anos, 25 anos falando a mesma coisa sobre a Cracolândia, né? Professor José Vicente, queria também ouvi-lo sobre esse ponto da internação compulsória. Essa discussão já voltou, é antiga e foi ressuscitada agora pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E os especialistas, obviamente, estão fazendo todas as ponderações. É uma medida efetiva? Ela, de fato, tem que ser implementada? Qual a sua avaliação? Pois é uma medida polêmica e uma medida que vai se aproximando como quase que uma necessidade imperativa, porque ao longo dos 30 anos, todas as demais não cumpriram seus efeitos, seus objetivos. Então, eu acho que autoridades e sociedade estão convergindo por uma situação tal em que talvez essa seja a única medida restante e definitiva.
Agora, o doutor Ronaldo Laranjeiro falou uma coisa importante, que talvez se pudéssemos aprofundar essa intervenção, teríamos algum tipo de sucesso. Porque ele está dizendo, olha, grande parte dessa questão está subordinada à ação do tráfico na Cracolândia. E para combater o tráfico e os traficantes, o governo e, sobretudo, a segurança pública tem tecnologia, tem recursos humanos e tem planejamento de qualidade para fazer isso acontecer. E não seria difícil, né, colocar todos os policiais disponíveis para, ao final, separar esse joio do trigo, tirar o tráfico e tirar os traficantes e deixar só os dependentes e aqueles que necessitam de um tratamento e de uma ação de saúde pública. Não foi isso que se fez até aqui, não foi isso que nós conseguimos realizar até agora e, por conta disso, o problema se avolumou. Mas o que nós estamos dizendo é que situação dessa natureza como a Cracolândia, em algum momento vai exigir uma solução definitiva. E eu não vejo outro caminho que não seja um internamento, uma internação compulsória para que essas pessoas possam, hipoteticamente, serem reabilitadas e aí sim devolvidos ao convívio social. É a hora, professor Ronaldo, eu também gostaria de ouvi-lo sobre internação compulsória. Está no radar do governo e da prefeitura. Eu acho assim que nessas últimas 1.000 internações feitas nos últimos 2 meses, 99% delas foram voluntárias. O governo simplesmente abriu as portas do setor saúde, ofereceu um caminho de cuidados e as pessoas entravam lá voluntariamente. Eu vi isso acontecer e os números mostram isso. Mas, obviamente, vai ficando as pessoas mais graves, com maiores transtornos mentais. Então, acho que a política do governo do Estado municipal e estadual é que tenha umas ruas saudáveis. Eu defendo que as ruas têm que ser saudáveis e seguras, né? E, para isso, você tem, como falou bem o nosso reitor, nós temos que separar o joio do trigo. Lógico que os criminosos têm que ser encaminhados para o setor justiça, né? E a tecnologia pode nos oferecer ser um grande aliado nesse sentido. E mesmo no setor saúde, aquelas pessoas que quiserem a internação voluntária, ela já está sendo ofertada a elas no momento, mas inevitavelmente vai ser caminhar para uma internação involuntária, que depende só de uma autorização médica, no sentido, se o médico estiver na rua e identificar alguém doente, a gente não pode esquecer que 15% dessas pessoas que estão na Cracolândia têm sífilis, outros tantos têm tuberculose, transtornos mentais, tem crianças, tem mulheres grávidas. Uma avaliação médica simples vai permitir que o médico indique uma internação involuntária. A internação compulsória requer uma decisão judicial que eu acho desnecessária. Do ponto de vista médico, como sou médico psiquiatra, eu acredito que a minha experiência de 20 anos em Cracolândia, quando você vai lá e avalia por poucos minutos essas pessoas, você vê que ela está com um transtorno mental óbvio, quer seja pelo efeito do crack e por outros transtornos mentais. Muitas vezes elas mal conseguem articular poucas palavras, né? Então, a sociedade tem que ter misericórdia, né? Tem que ter o componente saúde, de cuidado muito florescido para poder abrigar essas pessoas e dar uma solução, e que a rua não é o local de se cuidar das pessoas, né? Agora, reitor, vocês já mencionaram, e a gente também tem isso em mente, muito tempo, né? 3 décadas, pelo menos, e o problema se arrasta. Por quê? Quais foram os erros cometidos pelos governos passados que não podem continuar sendo cometidos agora? Que, novamente, estamos tratando da Cracolândia como uma prioridade, me parece. Eu penso que o pano de fundo é a nossa política de combate às drogas, né? O nosso país fez uma opção por incriminar e querer resolver com força, com polícia e com prisão o problema das drogas.
Então, por conta disso, as duas dimensões mais evidentes são os presídios, em que estão, não é, com a maior quantidade de pessoas envolvidas em todas as dimensões da droga, a compra, a venda das drogas, no primeiro momento. O segundo é o grande número de jovens e de mulheres, né, que estão encarcerados por conta dessa relação com esse universo da droga. Então, punir pura e simplesmente aqueles que usam, aqueles que compram, aqueles que vendem a droga, não produziu resultados significativos ao longo desses últimos 50 anos da política de droga. E a segunda delas, nós temos a questão da saúde pública. Olha, a droga causa uma série de impactos e externalidades na saúde pública das pessoas, causa problemas sociais relevantes, causa problemas familiares de grande monta, e isso exige que a sociedade se prepare para recepcionar e produzir as soluções que situações dessa natureza vão exigir. Nós não fizemos isso para a sociedade como um todo, aqueles que usam, que interagem nesse universo das drogas, mas não fizemos, sobretudo, para aqueles que são talvez duas vítimas do processo, que é a vítima da droga, mas vítima da fragilidade social e econômica, ou seja, os grandes pobres, os vulneráveis, os marginalizados. Porque o que nós vimos até aqui é que aqueles que têm recursos, aqueles que têm condições financeiras, conseguem fazer o tratamento da droga, conseguem se internar em bons equipamentos privados e consegue retornar à vida social regular. Mas os pobres, aqueles vulneráveis, os miseráveis que se envolvem nas cracolândias da vida, esses não têm do poder público que não seja justamente as ações de tentar prender, as ações de tentar com a polícia solucionar os problemas que ali se afligem, e não tem outra medida pública que não seja, né, conduzi-los de uma rua para outra, de um bairro para o outro. Então, sobretudo, por serem quem são, ou seja, os pobres e os miseráveis, então a sociedade, mesmo o poder público, não dá a atenção que deveria ser dada e não coloca todas as energias, todas as competências que o poder público tem ou que pode trazer do ambiente privado para, ao final, produzir uma ação que resolucione definitivamente essa questão que, logicamente, manifesta a incompetência e a falência do poder público, mas a vergonha de toda uma sociedade na maior e mais rica cidade das Américas. Professor Ronaldo, e o senhor, com base nos seus 20 anos de atenção a esse problema também, por que tantas medidas foram pensadas e não caminharam, não resolveram essa questão? Se eu quiser até citar, talvez, projetos que seriam uma saída e não foram, de fato, implementados. Olha, a gente tem caminhos que não deveríamos seguir, né? Por exemplo, o mesmo caminho americano, por exemplo, dos Estados Unidos, na Califórnia, São Francisco e Los Angeles, por exemplo, tem lá políticas muito tolerantes em relação às drogas e tem cracolândias como nós temos aqui em São Paulo. O que eu espero é que o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo não caia vítima de querer obter ganhos de curto prazo, com ações espetaculares. Isso já foram feitas inúmeras vezes aqui na cidade de São Paulo e não tem benefício nenhum. Você pode acabar com a Cracolândia por 2 dias e, se você não tiver uma ação sustentada, isso não acontece. Mesmo foram feitos prédios novos na região da Cracolândia com o objetivo de revitalizar a região e não cuidaram do crime organizado e nem dos usuários de drogas e acabou não dando certo. Então, o que eu espero dessa vez é que nós tenhamos uma política sustentada de proteger os vulneráveis, né? Eu também concordo que, se você não proteger essas pessoas que estão na rua, quer sejam os usuários, as crianças, as mulheres que estão lá, os idosos, as pessoas com deficiências físicas que estão lá em toda a região da Cracolândia, se você não proteger essas pessoas por um lado e por outro dar uma sustentação no enfrentamento real com o crime organizado, né, de uma forma estratégica, né, nós vamos ficar repetindo essa história, né? Por isso que nas regiões mais
policiadas da cidade de São Paulo é exatamente a Cracolândia. Mas não adianta você ter centenas de policiais ali e não ter uma estratégia de retirar o tráfico e mexer com o crime organizado. Isso requer inteligência e sustentabilidade, né? Eu acho que está tendo aí, aparentemente, essa integração da prefeitura com o Estado, né? Que muitas vezes isso não ocorreu. Eu espero que possa ser essa integração, fazer a diferença, mas ao longo de um período de tempo, né? Você tem que dar tempo e inteligência. Não é possível, eu concordo com o nosso reitor, que uma cidade como São Paulo, com todos os recursos que nós temos, nós vamos ficar falando por mais anos e anos com essa deterioração humana que é a Cracolândia, né? Então, os erros do passado deveriam nos orientar a não repetir agora, no presente e no futuro, né?